Existem muitas dúvidas sobre o que aconteceu com Gandalf após a luta com o terrível Balrog. Hoje vamos nos debruçar sobre essa questão. Olá, Guardiões! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a morte e ressurreição de Gandalf, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao Guardião aqui no YouTube. Vamos começar invocando a proteção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspira nossas ações, Senhor, e acompanha-as com teu auxílio, para que qualquer das nossas atividades tenha sempre em ti o seu início e o seu cumprimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até hoje, há leitores que se perguntam se Gandalf realmente morreu. O próprio Tolkien respondeu a esse questionamento. Gandalf realmente morreu e foi transformado. Não há, naturalmente, termos modernos precisos para dizer o que ele era. Arriscaria dizer que ele era um anjo encarnado. Com encarnado, quero dizer que os magos foram incorporados em corpos físicos capazes de sentir dor e cansaço, de afligir o espírito com o medo físico e de serem mortos. Gandalf estava se entregando à autoridade que decretara as regras e abrindo mão da esperança pessoal de sucesso. Portanto, com essa carta do Tolkien, realmente não há dúvidas de que Gandalf morreu. Mas é preciso descobrir quem o trouxe de volta e com que objetivo. Desde o lançamento do livro, Tolkien teve que lidar com comentários que o acusavam de trapaça ao trazer Gandalf de volta para a história. O George R.R. Martin, o autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, falou que foi um erro do Tolkien ter trazido Gandalf de volta. Mas o fato é que o retorno de Gandalf realmente foi necessário naquele ponto da história. Primeiro, vamos pegar o caso de Aragorn. Após a morte de Boromir, ele iniciou uma caçada para recuperar seus amigos Merry e Pippin. Aragorn era um homem de palavra, e se ele tinha se disposto a salvar os hobbits, ele iria buscar esse objetivo até o final. Só que se ele realmente tivesse ido por essa direção, possivelmente ele teria se desviado do objetivo principal. Foi aí que entrou Gandalf. Quando o mago, agora branco, se reencontrou com os três caçadores, Aragorn, Legolas e Gimli, os fez tomar a direção de Rohan ao invés de Isengard, para onde provavelmente eles acabariam indo. O conselho de Gandalf nesse caso fez toda a diferença, pois em Rohan eles foram ter com Théoden, lutaram no Abismo de Helm, e depois Aragorn tomou o caminho das Sendas dos Mortos. Isso foi crucial para a vitória nos campos de Pelennor. Os Valar consideravam que sua influência direta nos assuntos dos Filhos de Ilúvatar causou problemas demais na Primeira Era. Por isso, eles decidiram enviar os Istari, ou Magos, para auxiliar os habitantes da Terra-média na resistência contra Sauron. Nesse auxílio, justamente para evitar os erros do passado, eles precisaram fazer com que os Magos se apresentassem em formas físicas limitadas. E eles deveriam agir por meio de treinamento, aconselhamento e incitação, e não simplesmente fazer o trabalho dos Filhos de Ilúvatar. Dos 5 magos que chegaram ao noroeste da Terra-média, apenas Gandalf passou completamente nos testes, pelo menos no plano moral, já que ele mesmo cometeu alguns erros de julgamento. Quando ele defende seus companheiros na ponte de Khazad-dûm, ele realiza um verdadeiro sacrifício. Esse sacrifício até poderia ser considerado menor do que um sacrifício feito por um homem ou um hobbit, pois Gandalf possuía um poder interior muito maior que o deles. Porém, em outro sentido, o sacrifício foi maior, pois representou uma humilhação e abnegação de si próprio em conformidade com aquilo que Tolkien chamou de as regras. Já naquela altura, em Moria, Gandalf sabia que ele era a única pessoa que poderia conduzir a resistência contra Sauron de forma a obter sucesso, e mesmo assim sua missão foi vã.
Ele então se entregou à própria autoridade que decretara as regras, e assim abriu mão da esperança pessoal de sucesso. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, vamos para o nosso momento de caridade aqui do Guardião Católico. Como faz parte da proposta do canal, todo mês eu escolho uma pessoa ou instituição a ser ajudada, pois a caridade é uma parte imprescindível à nossa fé. A pequena Chiara Liz nasceu em agosto de 2019, caçula de 4 irmãos. Aos 9 meses, seus pais perceberam que ela parou de evoluir, não conseguindo ficar em pé e sem força nas pernas. Em junho de 2020, foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal. Essa é uma doença genética rara muito grave, que afeta o sistema neuromuscular, sendo degenerativa, irreversível, incapacitante e de alta letalidade. Para tratar a doença, só existe um único tipo de tratamento através do medicamento chamado Zolgensma, o mais caro do mundo, custando 12 milhões de reais. Ela precisa tomar esse remédio antes de completar os 2 anos de idade. Isso só será possível através da nossa contribuição. Os links com mais informações e formas de ajudar estão aqui embaixo na descrição do vídeo, bem como os dados bancários. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. Então, continuando com o vídeo de hoje, Gandalf praticou um ato de profunda abnegação. Entregou a si próprio ao Criador, aquele que tinha feito as regras. O próprio Tolkien explica que essa atitude era esperada por Eru, em compensação a Saruman. Quando o Mago Branco decaiu, ficou claro que os magos tinham falhado. A crise ficara grave demais, e era necessário um aumento de poder. Portanto, Gandalf se entregou em sacrifício, foi aceito, aprimorado e retornou. Agora ele era maior em poder e sabedoria. Gandalf continuaria sendo obrigado a ocultar seu poder e ensinar ao invés de forçar ou dominar vontades. Mas onde os poderes do inimigo fossem grandes demais, ele poderia atuar mais incisivamente. A resistência humana organizada pelo próprio Gandalf foi tão grande que nem chegou a ocorrer qualquer batalha entre Gandalf e Sauron. Tolkien explicou que, se antes o plano de ajuda era dos Valar, ou seja, de enviar os Istari para a Terra-média, agora o plano tinha sido assumido pela Autoridade, ou seja, Ilúvatar, que ampliou o plano quando este falhou. Portanto, ao morrer, Gandalf saiu do pensamento e do tempo e foi ter com o próprio Eru. Depois de sua morte, há apenas uma ocasião em que Gandalf é essencial para a trama principal. É quando Frodo está sentado em Amon-Hen. Naquele momento, Frodo tem uma visão de tudo o que acontece na Terra-média, e quando ele olha para Barad-dûr, a Torre Sombria, Sauron o percebe e o procura. Somente quando Gandalf intervém, Frodo retira o Anel e se livra naquele instante da busca de Sauron. Depois disso, Gandalf não interfere mais na trama principal, ou seja, na missão de Frodo e Sam de destruir um Anel no Monte da Perdição. Mas Gandalf, com seu poder aumentado, passa a ser como que um garantidor daquilo que sobraria na Terra-média após a destruição do Anel. Vamos raciocinar. Gandalf não interferiu mais na missão de Frodo e Sam. Isso quer dizer que eles teriam completado a sua missão independentemente de qualquer coisa que Gandalf fizesse. E de fato foi isso que aconteceu. No entanto, se Gandalf não tivesse atuado de várias outras formas, ainda que o Anel fosse destruído e Sauron derrotado, poderia não ter sobrado mais nada na Terra-média depois da guerra. A vitória teria sido inócua. Gandalf ajudou Théoden e restaurou os Rohirrim a tempo de destruírem os exércitos de Saruman. Se isso não tivesse acontecido, os Rohirrim teriam sido subjugados por Isengard e não haveria esperança para Minas Tirith. Aragorn não teria pego o caminho das Sendas dos Mortos, alcançado Erech e depois expulsado os Corsários, vindo a reforçar Minas Tirith. Os Rohirrim não teriam quebrado o cerco à capital de Gondor. A missão de Gandalf após o seu retorno não é confrontar Sauron ou assegurar que a missão de Frodo tivesse sucesso. A missão de Gandalf passou a ser assegurar que houvesse gente salva após a guerra. Por isso Gandalf retorna, para restaurar a esperança dos homens. Para os Elfos não havia mais esperança. Eles deveriam navegar para o oeste ou então desvanecer. Gandalf, seja como o cinzento ou como o branco, sempre representa a virtude da esperança, como nós vimos lá no OGC número 14.
Pode-se perguntar por que a missão de Gandalf não tinha mais a ver com a missão de Frodo. Na verdade, Frodo já estava sendo auxiliado, mas pela própria autoridade superior. O próprio Gandalf tinha falado isso para Frodo no início da história. Por trás disso, havia outra coisa em ação, além de qualquer intenção do Artífice do Anel. Não posso expressá-lo mais simplesmente senão dizendo que Bilbo estava destinado a encontrar o Anel, e não por seu artífice. E nesse caso, também você estava destinado a tê-lo. E esse pode ser um pensamento encorajador. A tarefa original de Gandalf era inspirar elfos e homens em sua resistência. Sua morte providenciou meios para uma reconfiguração de seu caminho. Sua própria jornada nunca foi para chegar até Mordor. Ele tinha sido enviado à Terra-média para auxiliar os inimigos de Sauron, mas não ajudá-los diretamente a derrotá-lo. O plano ou a função de Gandalf era salvar a Terra-média, e não apenas derrotar Sauron. Sobre o tema da ressurreição, nós já vimos alguma coisa da doutrina católica lá no OGC número 7, sobre o caso do elfo Glorfindel. Eu gostaria apenas de acrescentar aqui o que diz o parágrafo 997 do Catecismo. O que é ressuscitar? Na morte, separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, enquanto a sua alma vai ao encontro de Deus, embora ficando à espera de se reunir ao seu corpo glorificado. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Gandalf pode ter um forte simbolismo na ressurreição cristã. Enquanto o corpo de Gandalf jazeu no pico de Celebdil, seu espírito saiu dos confins de Arda e foi ter com o próprio Ilúvatar, numa grande semelhança com aquilo que eu li da passagem do Catecismo. E foi o próprio Eru que restituiu novamente a vida a Gandalf, tornando seu corpo glorioso. Pelo menos é o que dá a entender da descrição que é feita quando ele aparece para os 3 caçadores. O ancião foi rápido demais para ele, pôs-se de pé com um salto e pulou para o topo de uma grande rocha. Ali ficou parado, subitamente crescido em estatura, elevando-se acima deles. Seu capuz e seus trapos cinzentos foram lançados fora, suas vestes brancas reluziram. Ergueu o cajado, e o machado de Gimli saltou-lhe da mão, e caiu no chão com estrépito. A espada de Aragorn, rígida em sua mão imóvel, inflamou-se com fogo súbito. Legolas deu um grande grito e atirou uma flecha alta no ar. Ela desapareceu em um lampejo de chama. Mithrandir! Exclamou ele. Mithrandir! Bom encontro digo-te outra vez, Legolas, disse o ancião. Todos o encararam. Seus cabelos eram brancos como neve à luz solar, e de um branco reluzente era sua túnica. Os olhos embaixo das fundas sobrancelhas eram brilhantes, penetrantes como os raios do sol. Havia poder em sua mão. Entre o pasmo, a alegria e o medo, ficaram ali parados e não encontraram palavras para dizer. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos que Gandalf realmente morreu. Seu retorno foi uma verdadeira ressurreição, podendo ser vista como um símbolo da ressurreição cristã. A missão de Frodo estava sendo velada pelo próprio Ilúvatar, que mandou Gandalf de volta para proteger o que restasse da Terra-média. Antes da despedida final, vamos encerrar invocando a proteção de nosso Pai Criador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São José, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. São Matias, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Santo Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve.
toca no sininho e não perca mais nada. Sigam o perfil Guardião Católico no Instagram para ter acesso a um conteúdo extra ao que temos aqui no YouTube. Ajude o Guardião Católico a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien e da Igreja com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!